A menos que você seja um completo ignorante ou viva num bunker, existe uma música do John Lennon que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, muita gente cantou junto, mas pouca gente de fato parou para pensar nela com calma. Imagine, de 1971, começa com um convite simples: Imagine there is no heaven. E segue no texto o verso, talvez mais polêmico da canção: Imagine there is no countries and no religion too. Quando John Lennon pede para imaginarmos um mundo sem religião, ele não está apenas atacando a fé, ele está tocando numa ferida mais profunda, nossa necessidade de pertencimento absoluto. Ontem, conversando com um amigo mais velho, ele me disse algo que parece quase que um clichê, mas que continua estranhamente verdadeiro. Abre aspas para esse meu amigo. Há 3 assuntos que, quando entram em cena, raramente terminam bem: política, religião e futebol. 3 temas diferentes, mas unidos por uma mesma lógica: a lógica da identidade tribal. O problema começa quando essas coisas deixam de ser ideias, crenças ou gostos e passam a ser extensões do nosso ego. Quando criticar a minha crença soa como me atacar. Quando discordar do meu partido vira um sinal de inimigo. Quando torcer para outro time vira quase uma falha moral. O filósofo francês Michel Foucault dizia que onde há poder, há resistência. Mas talvez hoje seja preciso inverter a frase. Onde há identidade rígida demais, há conflito garantido. E se esse mundo não existisse? Vamos levar a provocação de John Lennon a sério, pelo menos por um instante? Imagine um mundo sem religião, sem política organizada como conhecemos, sem clubes, seleções, cores, hinos, escudos. O que sobraria? Provavelmente não um paraíso. Isso seria ingênuo demais, obviamente. Mas talvez um mundo menos ruidoso, menos tomado por incertezas absolutas. Todo o silenciamento de uma opinião é roubar a humanidade. Num mundo onde, sem essas grandes bandeiras, talvez as opiniões voltassem a ser apenas opiniões, e não juramentos de guerra. A religião sem religião, quando Lennon fala em imaginar o mundo sem religião, não está dizendo imagine um mundo sem espiritualidade. Pelo contrário, o filósofo francês Blaise Pascal, profundamente religioso, escreveu certa vez: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Talvez o problema nunca tenha sido o sagrado, mas o momento em que o sagrado vira instituição, armada de certeza. Um mundo sem religião organizada talvez não fosse um mundo vazio, mas um mundo onde a experiência espiritual fosse mais silenciosa, menos dogmática, menos interessada em converter o outro. A política sem torcida, por sua vez, funciona muitas vezes como futebol. Há cores, há slogans, há heróis e vilões, e, sobretudo, a cegueira seletiva. O filósofo francês Raymond Aron alertava: o intelectual é aquele que resiste à tentação de transformar suas ideias em dogmas. Será? Enfim, talvez no mundo sem política tribalizada, as ideias fossem discutidas pelo que produzem, e não por quem as defende. Talvez fosse possível mudar de opinião sem sentir que se está traindo a própria identidade. Talvez o inocente dos 3, e ao mesmo tempo o mais revelador. O esporte nasce como jogo, mas facilmente vira substituto simbólico da guerra. É o nós contra eles, em sua forma mais pura e emocional. O escritor francês Albert Camus, que também foi goleiro, dizia: tudo o que sei de mais sério sobre moral devo ao futebol. Camus entendia o valor do jogo, mas talvez hoje estejamos mais próximos da guerra do que do jogo. O que esse exercício revela? Imaginar um jogo sem religião, imaginar um mundo sem religião, política e esporte não é um projeto, é um espelho. Ele nos obriga a perguntar: até que ponto essas coisas nos organizam? Até que ponto nos aprisionam? Bom, certa feita o filósofo Bertrand Russell dizia: o problema da humanidade é que os estúpidos estão cheios de certezas e os inteligentes cheios de dúvidas. Talvez um mundo sem essas grandes bandeiras fosse um mundo com mais dúvida, menos gritos, menos necessidade de vencer o outro. Talvez a pergunta não seja apenas como seria um mundo sem essas coisas, mas por que temos tanta dificuldade de imaginá-lo? Você já parou para pensar sobre isso? Porque a simples hipótese de um mundo sem religião, sem política ou sem futebol soa para muitos como uma ameaça. Talvez porque sem essas estruturas fiquemos perigosamente próximos de nós mesmos. O filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia: o inferno são os outros.
Mas talvez o verdadeiro desconforto seja esse. Sem rótulos, sem bandeiras, sem escudos simbólicos, o inferno somos nós diante do vazio. O vazio que assusta a religião, política e esporte oferecem algo muito específico, narrativa pronta. Elas dizem quem é você, quem é o outro, quem está certo, quem está errado, e é a mais difícil de todas, pensar por conta própria. Certa vez o filósofo Gilles Deleuze dizia que pensar não é reconhecer algo conhecido, mas ser violentado por uma pergunta. Talvez Imagine seja exatamente isso, uma violência suave, uma pergunta cantada. O cinema muitas vezes já testou esse mundo sem bandeiras. Pense em Clube da Luta, por exemplo. Ali o problema não é só o capitalismo, é o colapso das identidades prontas. Os personagens não sabem mais quem são, sem o crachá, o consumo, o discurso. Ou, em Filhos da Esperança, Children of Men, de Alonso Cuarón, um mundo sem futuro, sem crença, sem horizonte. O caos não vem da ausência de religião política, mas da ausência de sentido compartilhado. Talvez o problema não seja imaginar um mundo sem religião, política e futebol. Talvez o verdadeiro escândalo seja perceber que essas coisas muitas vezes substituem o pensamento. Por quem sofrer e por quem odiar. Sem isso, sobra o que, afinal de contas? Quantas vezes alguém te disse, isso é questão de opinião, quando na verdade quer dizer, isso é parte de quem sou, então não toque. O escritor inglês George Orwell já alertava, pensar contra o próprio grupo é o verdadeiro crime. Talvez Imagine não seja uma canção utópica, talvez seja uma canção adulta, uma música que pergunta, e se a humanidade fosse capaz de viver, sem precisar se dividir o tempo todo? No mundo sem grandes estruturas identitárias, talvez o outro deixasse de ser adversário, herege ou rival, e voltasse a ser simplesmente o outro. Mas é preciso honestidade. Um mundo assim não seria confortável, sem religião, política ou futebol, ou qualquer outro esporte que seja. Não haveria mais onde esconder nossas frustrações coletivas. Não haveria um eles tão fácil de culpar. E isso é assustador. Albert Camus, em outra vez, também disse: o absurdo nasce desse confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo. Talvez Imagine nos peça exatamente isso, encarar o silêncio sem preenchê-lo imediatamente com slogans. No final, quando John Lennon canta You May Say I'm a Dreamer, ele não pede concordância, ele aceita o rótulo. Talvez imaginar um mundo sem essas divisões não seja um plano político, nem uma tese filosófica, nem um projeto social tampouco. Talvez seja apenas um exercício de humanidade, a coragem de admitir que o mundo poderia ser diferente e o que talvez também nós pudéssemos. Talvez o mundo não precise abandonar a religião, política ou futebol. De verdade, talvez só precise que a gente pare, por alguns minutos, de tratá-los como guerra e comece a tratá-los como perguntas.